Vamos lá, vamos abrir esse evento, mais um RH Live Meetings, um tema oferecido pelo Progep, que é o Centro de Pesquisa e Educação Executiva, especializado em gestão de recursos humanos da FIA, sob a coordenação do professor Dr. Joel Dutra, que está aqui conosco. E o tema de hoje é Liderando Millennials em Tempos de Pandemia. O professor Joel Dutra inicia, e depois, mais tarde, apresenta o professor Dante Mantovani, que também vai desenvolver o tema. Se você não conhece a FIA, o meu nome é Fabiane, faço parte do marketing e vou falar um pouco da FIA para você. Nós atuamos em 3 diferentes áreas na educação, somos reconhecidos internacionalmente como referência de ensino e mantemos intercâmbios com universidades dos Estados Unidos, da Ásia, da Europa e das Américas. Temos cursos de graduação em administração, pós-graduação, MBA, pós-MBA, mestrado profissional em gestão de negócios e um portfólio completo de educação executiva em EAD. Como pesquisadores, somos desenvolvedores das pesquisas Ranking do Varejo, Índice de Credibilidade da Black Friday, Empresas Mais em parceria com o Estadão e os lugares mais incríveis para trabalhar em parceria com a UOL. Como consultores, já desenvolvemos mais de 8.000 projetos estratégicos que levaram inovação e conhecimento para pequenas, médias, grandes empresas das esferas pública, privada e até do terceiro setor. Nesses 40 anos de história, nós somos mais do que uma escola de negócios, nós somos graduação, pós-graduação, mestrado, consultoria, pesquisa, e isso faz a diferença. Nós temos hoje 41 horas, não é, professor, de webinar, e depois vocês podem deixar a interação de vocês através do campo Q&A, e mais tarde a gente vai fazer essa interação entre vocês e os palestrantes. Está conosco hoje o professor Dr. Joel Dutra, professor livre-docente da Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo, FEA-USP, onde ministra cursos de graduação e pós-graduação, com mestrado na Fundação Getúlio Vargas, FGV, e doutorado da FEA-USP, coordenador do Programa de Gestão de Pessoas, Projeto FEA-USP, e vice-coordenador do curso MBA RH, atuação como consultor em gestão de pessoas para as principais empresas do país, diretor e instituidor da Growth, consultoria e desenvolvimento de pessoas e organizações. Um bom evento a todos. Muito obrigado. Um prazer enorme estar com vocês. E eu me sinto particularmente lisonjeado por estar aqui comigo, com o Dante, não é o Dante, um amigo, né? E o Dante tem um currículo fantástico, né? O Dante é engenheiro, né? Depois fez psicologia, né? Você vê que formação eclética, fantástica. É um estudioso de liderança, daí fez um mestrado conosco, está fazendo agora o doutorado, é um consultor de empresa, além de ter sido executivo de algumas empresas, consultor de empresas com projetos aqui no Brasil, fora do Brasil, e desenvolveu um trabalho muito interessante de pesquisa, de reflexão sobre liderança, e nós convidamos o Dante para compartilhar isso conosco, né? Não só o trabalho acadêmico dele, mas principalmente a vasta experiência que ele tem nessa área, inclusive de coach, de aconselhador de altos executivos. Então, é uma pessoa assim, muito eclética, com uma formação fantástica, né? Então, um privilégio estar aqui com o Dante nessa noite, nesse webinar, né? Então, passar a palavra para o Dante. Dante, o webinar é todo teu, e agora gostaria que você trouxesse a sua contribuição. Obrigado, professor Joel. Uma honra. Até acelera meu coração aqui, né? Tá aqui abrilhantando esse evento. Na verdade, o professor Joel foi o meu orientador do mestrado, né? De tudo que eu vou apresentar aqui. Foi graças aí à orientação de um dos maiores mestres. Eu não canso de falar, André Fischer e Joel Dutra. Essa dupla, gente, são os grandes mestres da gestão de pessoas no Brasil até hoje, né? E poder estar perto dessa gente, nossa, sempre me sinto muito honrado. Bom, vamos lá. Vamos ao que interessa. Compartilhando a minha tela aqui.
Pronto. Nosso tema, então, é liderando os millennials, geração Y, em tempos de pandemia. Bom, me apresentando, o professor Joel já me apresentou, né? Eu gosto de falar a frase assim como Simon Sinek fala, comece pelo porquê. Sou apaixonado por liderança e aprendizagem, né? E eu encontrei meu propósito apoiando as pessoas a realizar esse potencial e se tornarem melhores com o meu trabalho de coaching, de professor, de consultor. Aqui está um pouquinho da minha trajetória como aluno. Atualmente estou fazendo doutorado na FEA. Sou discente de algumas escolas. Estou vendo aqui no chat alguns amigos da GV. O chat não está mais aparecendo. Estava aqui, eu estava vendo o chat, agora não está mais aparecendo. Mas, enfim, Júlia, Marcelo Goldstein, me desculpe quem eu não estou vendo aí. Passei por várias empresas, por exemplo, a Rod, onde eu comecei como estagiário, até a DMHD, que é a minha consultoria atual. Então, tem uma trajetória aí de executivo de recursos humanos por 10 anos, antes dos 10 anos atuais que eu sou consultor. Esse é meu 11º, aliás, 12º ano já, né? Estamos em 2021. O tempo voa. Bom, vamos lá. Para vocês não ficarem aí tão com sono, um desafio. Verdadeiro ou falso? Obtém mais comprometimento dos millennials o líder que? Aqui tem 7 frases. Então, anote aí num papel, não diga para mim ainda, e meu objetivo aqui ao longo da nossa apresentação ajudar a gente a encontrar esses caminhos, né? Se você for olhar, a gente podia dizer que todos eles são plausíveis, mas a pesquisa mostrou que algumas dessas ações, desses comportamentos, não têm tanto grau de correlação com millennials que se dizem comprometidos com a sua organização. Muito bem. Anotou aí os números que você acha que são a resposta correta? Alguns segundinhos a mais e eu vou mudar de slide, então, para a gente já entrar nas questões aí. Bom, pretendo cumprir 3 grandes pilares aqui hoje com vocês. Conversar um pouco sobre o que caracterizam os millennials, o que isso implica para o papel do líder e que recomendações práticas a gente pode sugerir para os líderes nesse tempo de isolamento social, onde aí eu vou juntar também um pouco da minha experiência da pesquisa com a experiência de consultoria e o contato com os jovens que eu também tenho. Hoje, por exemplo, eu estava conversando com 60 jovens estagiários de uma empresa que é uma junção da Microsoft com a Accenture, enfim, os developers, a gente estava falando de inteligência emocional e como eles têm sede desse tipo de conhecimento, que é algo que eles estão aí sendo super cobrados para desenvolver, né? Bom, a pesquisa que eu fiz, que está aqui nesse material disponível para download aí no site da USP, para quem tiver paciência de ler as 200 páginas, não precisa, você pode ver os resumos que eu fiz aqui. Eu procurei relacionar a atuação do líder, encontrei lá um modelo de liderança para mensurar isso, qual que é a relação disso com o comprometimento do jovem liderado por essa pessoa, e tá bom, o que quer dizer aqui que implica um comprometimento, né? Também testei se essas pessoas fazem um esforço extra, se têm um desempenho superior, se estão satisfeitas no trabalho e desejam permanecer na organização. Né? Será que tem correlação entre essas coisas? Então, eu fiz esses 2 tipos de correlações. E o começo do trabalho, eu pesquisei bastante a literatura sobre os millennials nos outros países antes da gente mergulhar nos millennials brasileiros. O que aparece nos outros países, né? O Ministério da Saúde adverte. Ministério da Saúde organizacional adverte, não rotule. Por que eu estou fazendo esse disclaimer? Porque eu vou apresentar características que a gente encontra nos millennials, mas o meu objetivo aqui não é que você saia daqui com carimbos para rotular, então o millennial quer isso, o millennial não gosta daquilo. O objetivo da gente estudar as gerações é para entender os padrões de comportamento
e quando eu entendo um padrão de comportamento, fica mais fácil eu me relacionar com as pessoas, mas a gente tem que observar que cada um tem a sua característica individual, e que pode não ser exatamente igualzinho à média. Por exemplo, eu tenho uma afilhada da geração millennial que ela não curte Facebook, que Facebook elas falam que é de velho, né? Mesmo as mais novas, ela também não curte muito essa interação nas redes sociais. Ela está um pouco fora da curva, então sempre vão ter os outliers aí. Mas o objetivo importante é não carimbar, não rotular, não achar que todo mundo é uniforme e padrão. E se entender modelos mentais, entender como essa moçada foi criada, como é que eles foram socializados, porque isso impacta na maneira como essas pessoas enxergam o mundo. E como é que eles foram socializados, né? O que molda uma geração? Agora eu vou falar o que moldou a minha geração, porque é mais fácil, né? Geração X. Aliás, perdão, eu vou falar coisas que moldaram a minha geração, mas que estão presentes, né, na época que essa moçada nasceu. Essa moçada... Quem pensa em geração Y... Dante, falhou um pouquinho o seu som. Tá bom. A gente perdeu um pouquinho. Então, em que ano nasceram os milênios brasileiros, né? A gente pensa, a literatura fala 1980, 1982. No Brasil, o Rodrigo Silva, um pesquisador, identificou que o marco foi em 1986, porque a partir desse ano aconteceram uma série de fatores que foram moldando essa geração. Por exemplo, as bandas de música. Bom, Legião Urbana moldou muito a minha geração, né? Mas é dessa época, do ano de 1986, esse disco aqui. Eu adoro esse disco, né? Mas o Brasil passou por um momento aí da Constituição, da redemocratização, cai o Muro de Berlim, a computação começa a aparecer com muita força, os Macintoshes, os telefones celulares. Olha, lembra desse tijolão? Né? A World Wide Web, que a gente chama de internet. A inflação entrou num regime estável. Isso também tem um impacto profundo, né? A minha geração foi criada numa época de hiperinflação. Teve um ano lá do governo Sarney que deu 82% de inflação em um mês. Né? E a gente passa por um controle inflacionário de menos de 2 dígitos por ano. Isso implica em planejamento, implica uma série de coisas que moldam a maneira como as pessoas que foram criadas já nesse ambiente estável, como elas veem o mundo, foram criadas num ambiente que a internet está disponível e que a comunicação está muito fácil e que elas veem uma televisão estática, analógica, com o símbolo da Globo, ela aperta o botão lá porque acha, isso já a geração Z que já está chegando, né? Já acha que lá é para interagir, enfim. Isso vai moldando o modelo mental. Os videogames que fazem muito sucesso, né? Mas, Dante, como é que um game pode moldar uma geração? Já vou dando um spoiler aqui. A geração Y, a gente ouve falar que eles querem feedback imediato, que eles querem feedback rápido. Vem daqui, vem o modelo mental dos joguinhos, né? O joguinho, ele ganha, perde, pula de nível e ele desenvolve a habilidade, ele tem um retorno na hora. Isso acaba fazendo com que ele entenda que o mundo tem que ser assim, ele precisa de retorno rápido, ele tem essa ansiedade de que o mundo seja gamificado. E é interessante que nós, nas organizações, nas áreas de recursos humanos, temos feito um pouco disso, né? Gamificar os projetos de comunicação, tornar as coisas divertidas, né? O mundo fica mais leve quando a gente brinca um pouco, né? Mas esse modelo mental do game está aí influenciando. Back to the Future é um filme que marcou aí a minha geração, a geração dos anos 80, que foi também nessa época, né? Mas essa moçada cresceu com essas influências todas de Brasil e de mundo. Isso vai moldando o modelo mental dessas pessoas e essa geração. Muito bem. Agora, antes de falar um pouco da geração Y brasileira, me conta um pouquinho o que você acha que são as características da geração Y em geral, comparado com as outras gerações, né? Quais são as outras aqui? O Boomer, que é a geração dos meus pais, a X, que é a minha geração. Então, nesses quesitos aqui, alguns deles são mais característicos da geração Y. Escreve aí para mim no chat
qual número você acha que é mais característico da geração Y? É mais de um, mas coloca os números que você acha. Ah, isso aqui é a cara da geração Y. Quero ver quem vai acertar essa aí, hein? Escreve aí para mim no chat. Legal. Ó, tem gente já craque aí, hein? Pois é. Tá aparecendo aí as alternativas. Muito bom. Maravilha. Então, agora que vocês já pensaram um pouquinho, quais seriam as alternativas? Opa, a Daniele já colocou bastante aqui. É interessante até o número de alternativas, né? Tem gente que coloca 1, 4, outros colocam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 alternativas. Segundo a revisão de literatura que eu fiz aqui para a dissertação, a gente encontrou 7 características. Claro, tem diversas, né? Mas eu estou elencando aqui 7 das que mais marcam a geração Y no mundo. Ainda não estou falando que é só específica do Brasil. Sim, valorizar atividades de lazer. Concordar com a frase, se tivesse dinheiro suficiente não trabalharia. Cuidado, isso não é um rótulo, não é que eles são vagabundos. É que o dinheiro tem outro significado para essa moçada. Para uma moçada que hoje tem Airbnb quando quer viajar, não precisa ter casa na praia, que pode andar de Uber, não precisa ter carro. Será que eu preciso de tanto dinheiro assim como os meus pais ambicionavam e que não ficavam presentes em casa e que foram demitidos do trabalho e falaram para mim, olha, não seja tão leal à empresa porque uma hora eles vão te mandar embora, né? Então, é uma outra forma de relação com o dinheiro, mas não quer dizer que eles não queiram dinheiro, que eles não gostem de dinheiro. Eles veem no dinheiro uma forma de recompensa meritocrática. Mas para que esse dinheiro não tem, eles não, aparentemente, os milênios mundiais não têm essa ambição de grandes posses. A atitude individualista também aparece, muito pelo quesito aí das redes sociais que acabam fazendo com que essas pessoas acabem ficando isoladas em bolhas e pratiquem menos o relacionamento homem, ainda mais agora com a pandemia, que aí sim, né, tá cada um na sua bolha. Muito bom. Liberdade e equilíbrio vida-trabalho é interessante, muita gente colocou isso. Equilíbrio vida-trabalho não quer dizer que eles não gostem, mas apareceu na pesquisa mundial junto com a geração X, né? Então, equilíbrio vida-trabalho, o Y quer, mas o X também gosta. O X de hoje. Prestígio, status e altos salários, isso é típico da X. Né? Tem algumas pessoas que acreditam que eles querem. Pode ser que alguns pontualmente, mas em geral nas estatísticas das pesquisas não foi isso. Satisfação no trabalho, reconhecimento, segurança, autoestima e assertividade, sim, aparecem como coisas importantes. Não vou ficar lendo todo o slide, só vou comentar mais um, que é acredita que o trabalho é algo central na sua vida. Das 13 frases, foi a única que os boomers ganharam, do X e do Y. Para o boomer, o trabalho é algo central. Agora, olha só, ambiente multigeracional, todo mundo trabalhando junto, X, Y, boomer, né? Você tem lá os diretores boomer, que meu nome é trabalho é algo central, né? E você tem o Y que, poxa, eu tenho outros interesses, valorizo atividades de lazer. Aí a gente já começa a ver o caldo corporativo, os problemas que podem aparecer aí, né? Muito bom. Agora, mais uma quiz para vocês. Eu não vou dar sossego, não vou ficar só falando aqui. Quero estimular a gente a pensar. O que caracterizam, agora sim, os milênios brasileiros? Ainda baseado também nas pesquisas, aí nas revisões de literatura, né? Aqui na coluna esquerda, todas essas coisas caracterizam, sim, o milênio brasileiro. Agora, lembra que ele é moldado pelo ambiente na época que ele está se socializando, na época da juventude, onde ele vai moldando a forma dele ver o mundo. Então, da coluna direita, tem a razão pela qual ele vê o mundo dessa maneira, e claro que eu embaralhei, está fora de ordem. Então, meu desafio para você é coloque aí na ordem, né? Por que será que os millennials
agem do jeito que agem. Se a gente entende o modelo mental deles, fica um pouco mais fácil. Vou dar alguns segundinhos para vocês antes da gente conversar sobre as respostas. Então, a primeira, identificam-se com o trabalho e encontram significado pessoal. Sim, eles procuram significado no trabalho. Aprendizado constante e feedback imediato. Opa, essa eu já dei a dica lá quando eu estava explicando os modelos mentais. Meritocracia, não politicagem. Isso foi encontrado num dos trabalhos da professora Elza Veloso, aqui da FIA. Desconfiam da alta liderança das empresas e das instituições. Isso é muito importante, eu vou comentar daqui a pouco. Tem baixa tolerância à frustração, valoriza a atividade fora do trabalho e levam uma vida mais frugal, como eu estava falando, menos bens e mais experiências. Tá fácil, né, gente? 3, 2, 1. Pronto. Aí estão as respostas, né? Por que eles querem encontrar significado no trabalho? Essa moçada quer transformar o mundo. E eu acho muito bonito isso. Tem um propósito maior do que apenas, né, as necessidades de Maslow mais básicas de segurança, de autoestima. Não, eu também estou querendo algo que fazer a diferença para o mundo. Você vai lá no Google, o objetivo, a visão do Google é fazer a diferença na vida das pessoas. E eles conseguem fazer isso, né? Aprendizado constante, feedback imediato, já falei, né? O modelo mental dos joguinhos eletrônicos é a maneira como isso acabou moldando. Meritocracia e não politicagem. Isso aqui é muito interessante. Foi um achado da Elza Veloso, que ela identificou que eles falam o seguinte: eu não quero subir aqui na empresa porque eu puxo o saco do chefe. Eu não gosto de ver isso na organização. Eu quero subir, sim, pelo meu mérito, pelo meu resultado, pela a minha atuação e não pelos meus relacionamentos pessoais. Isso, inclusive, não foi encontrado em pesquisas em outros países. Não quer dizer que não tenha, mas parece bem característico da geração Y brasileira. Desconfiam da alta liderança e das empresas e instituições. Isso também, eles foram moldados por um ambiente onde eles viram uma mudança de Brasil, uma redemocratização, mas também muitas trocas de governo, muitas histórias de escândalos, de corrupção, e que continuam aí bombando e que fazem com que essas pessoas desconfiem muito das instituições. Na minha geração, por exemplo, o presidente da minha empresa era uma pessoa que, puxa, o que ele falava era Deus, né? O que ele falava se materializava, ele tinha uma visão de futuro, era uma pessoa, né? O presidente do país, a gente parava para ouvir. Hoje a gente mete o pau no governo, não acredita nos empresários, não acredita, né? Essa moçada foi muito moldada por isso. Quem que eles ouvem, então? Quem está mais perto? Os pais e a liderança imediata. Então você faz lá a live com o presidente. Para os mais velhos, legal, mas para nós, as novas gerações, não tem aquele mesmo peso que tinha para a minha geração. Olha que interessante isso, né? Essa desconfiança com a alta liderança tem um impacto profundo na forma como a gente lidera e como a gente tem que trabalhar a comunicação. Baixa tolerância à frustração, eu me lembro de uma charge que comparava a geração X assim, né? Eu ia mal na escola, não era fácil não, tomava umas belas broncas dos meus pais. O Joel Dutra acho que também, né? E eu vejo essa moçada mais jovem, o pai vai lá brigar com o professor. Como é que você deu uma nota ruim para o meu filho genial, né? Então acaba super protegendo e moldando uma geração que tem mais dificuldade de lidar com a frustração e quando entra na organização, bem-vindo ao mundo, vai se frustrar e vai apanhar, vai ter que desenvolver a casca grossa e a resiliência, né? Valorizo atividades fora do trabalho? Sim, muitas fontes de lazer disponíveis. Para que eu quero ficar trabalhando, me matando de trabalho, ainda poder ser mandado embora? Então, é outro significado para o trabalho. Não quer dizer que não querem trabalhar, mas sim que eles querem ter uma vida mais ampla, outros interesses. E a vida mais frugal, como eu já falei, né? Deu a dica lá do Uber, Airbnb, da facilidade de fazer as coisas legais com pouco dinheiro. Eu conheço, por exemplo, o menino que criou meu website da minha consultoria, infelizmente não está mais criando. Ele resolveu ser um blogger, partiu com a esposa
e está aí pelo mundo mandando vídeos e imagens de lugares maravilhosos, paradisíacos, está com uma super experiência de vida, vivendo bem com pouco dinheiro, passeando pelo mundo, enfim, está sendo feliz, acreditou e está indo atrás da felicidade dele, né? Muito louco. Eu talvez nunca fizesse isso, mas eu admiro a cabeça dessa moçada. Muito bem. Já vão preparando aí as suas perguntinhas e eu vou avançar aqui com a apresentação para o seguinte tópico. Tá bom. Identificamos o que caracteriza os millennials no Brasil, identificamos por que eles pensam dessa maneira, então isso já ajuda a gente a identificar o que gera comprometimento, mas vamos supor que eles estejam comprometidos, né? E daí? Isso gera mais satisfação no trabalho, mais retenção, mais tudo aquilo que a gente deseja? A resposta é sim, gera. Então, isso a pesquisa não trouxe um resultado como surpresa. Eu estou mais satisfeito, eu quero permanecer na organização, eu quero ir uma milha a mais. Tudo isso não é surpresa. Mas, aqui eu trouxe 7 dos 10 quesitos que a gente usa para medir comprometimento e dizer sim, a pessoa está comprometida. Todos esses daqui, se a pessoa responde, a gente entende que há um comprometimento, que a gente chama de afetivo lá na academia, que é gostar da organização, ter um carinho pela organização, ter uma relação afetiva com a organização, um comprometimento daqueles que a gente quer construir. E não aquele comprometimento do tipo, só estou aqui porque não tenho a melhor opção, né? Isso não é o que vai fazer a pessoa ir uma milha a mais. Agora, desses 7 quesitos, nem todos, uma parte deles está mais correlacionado com o alto desempenho. Porque na pesquisa eu perguntei para ele, qual que é a tua avaliação média de desempenho? Se é no quartil superior, se é uma avaliação mediana, se ele estava com desempenho a dever. Os top performers disseram, né, matematicamente na pesquisa, o seguinte: nós temos uma forte ligação afetiva pela organização, nós temos senso de dono, se apropriam dos objetivos e dos problemas, a velha dor de dono, que é o maior desejo, né, de todo líder da organização, e se preocupar com o destino da organização. Esses tipos de postura estão altamente correlacionados com desempenho superior, né? E olha que interessante, fala bem para os amigos, falar que tem orgulho de trabalhar na organização, não, eu visto a camisa, o bozó lá do Chico Anísio, sentir que os valores são semelhantes. Gente, encontrar significado, tudo isso é importante, né? O valor semelhante é fit cultural. Não tem nada de errado em ter orgulho, não tem nada de errado em falar para os amigos. Mas eu simplesmente não encontrei uma correlação forte dessas coisas com o alto desempenho. Então, o recado aqui é: se você quer alto desempenho, contrata os 3 primeiros comportamentos. Os outros 4 comportamentos, claro que a gente quer, porque eu quero fit cultural, eu quero um clima organizacional, quero que ele indique a organização para os amigos, né? Então, esse é um dado que a gente só encontra fazendo pesquisa numérica e fazendo estatística, né, para conseguir fazer essas correlações. Muito bom. E para o líder? Né? Se a gente lidera essa moçada, quais são as implicações que a gente tem para a liderança? Bom, na mensuração do comprometimento, né, a gente sempre ouve falar nas pesquisas da Gallup, né, que a geração Y mundial tem 30% de comprometimento. Nos brasileiros, quando eu pesquisei no final de 2019, 24% dos millennials se consideram comprometidos com o trabalho, naquela moldagem que eu falei da comprometimento afetivo. Ora, 24% quer dizer assim, uma em cada 4 pessoas está comprometida. As outras 3, já imaginou o ganho de produtividade que a gente ia ter nas organizações se a gente conseguisse subir 2 pontinhos a mais no grau de comprometimento dessa moçada? Né? Então, claro, o comprometimento tem uma parte que é deles também quererem se comprometer, a gente não faz milagre, mas o líder também pode fazer coisas que aumentem a probabilidade dessa moçada se sentir mais comprometida com o trabalho. Então, vamos lá. O que fazer, né? Ajude
essas pessoas a pensarem fora da caixa. Apareceu no trabalho uma alta correlação entre você estimular, você como líder, estimular essa moçada assim do tipo, essa solução que você trouxe aí, será que não tem uma startup que faz? Será que a gente não pode criar um aplicativo? Será que já não existe um aplicativo que faz isso? Né? Como é que a gente poderia fazer isso mais rápido e mais barato? Pensa numa nova solução. O líder que tem essa postura de estimular a inovação, estimular que esses jovens pensem fora da caixa. O líder que não é o dono da verdade, que ele também se coloca, bom, essa solução não estou acreditando muito, mas vai em frente. Vamos ver o que vai dar. Se precisar de recurso, eu estou aqui. Né? Ele revê as crenças, ele se permite ser contrariado. E valoriza novas formas de fazer as coisas. Ora, isso implica num estilo de liderança que ele consegue se tornar mais vulnerável, que ele tem a coragem de inovar, porque quando você vai inovar não tem jeito, né? Não dá para ter a excelência no significado de erro zero, vai ter que errar para inovar. Né? E o líder que permite esses pequenos erros para grandes acertos, isso apareceu com bastante correlação com o comprometimento desses jovens. Então, a primeira dica é: estimula essa moçada a pensar fora da caixa e encontre caminhos para você correr esses pequenos riscos na organização, usa metodologia ágil, enfim. Muito bom. Segundo ponto, autenticidade e transparência. Compartilhe as suas crenças, seus valores, criar um senso coletivo de missão. Então, quando o líder ele é capaz de criar um propósito maior além daquela atividade, por exemplo, você trabalha na área de recursos humanos, o que a gente está construindo aqui? Eu não estou apenas contratando pessoas e cuidando da folha de pagamento. Né? A área de recursos humanos hoje está na frente da transformação digital, que é 30% processo, 30% tecnologia e 70% gente e gestão. Né? A área de recursos humanos hoje tem a faca e o queijo na mão para fazer a diferença na transformação digital, na transformação do ambiente de trabalho que a gente está passando hoje. Né? Mostrar essa perspectiva, mostrar esse propósito, traz para essa moçada mais conexão com aquela vontade que ela tem de mudar o mundo, aumenta a possibilidade dessas pessoas se sentirem mais comprometidas. Cuidado com as decisões, né? Mostra que você se importa com as consequências éticas das decisões, principalmente que você se importa com eles, com a organização. O líder, eu vejo headhunters falando já há bastante tempo que buscam executivos que têm o ego sob controle, que são capazes de tomar uma decisão que é melhor para a empresa, mesmo que no curto prazo não seja melhor para ele. Embora os incentivos sejam contrários, né, os bônus e tal, mas os líderes que conseguem pensar dessa maneira são mais desejados pelos headhunters, e essa moçada está dizendo assim, puxa, ele não é aquele líder carismático do passado que falava, venham comigo, eu tenho a visão clara do futuro, eu sei que isso vai dar certo, onde eu toco vira ouro. Lembra que essa moçada é desconfiada, ela não acredita nesse tipo de discurso, mas ela acredita no líder sim, que ajuda ela a encontrar um propósito e mostrar para ela, esse pedacinho que você está fazendo a diferença. Terceira dica para o líder: carisma não convence. Né? Uma pesquisa da Deloitte também corrobora isso. A Millennial Survey, feita no mundo inteiro, mostra que 45% dos millennials não acredita que a liderança é fonte segura de informações e confiáveis. Né? Agora, a chance que a gente tem é, como líder imediato, de conquistar essa confiança e não esperar que ele ouvir a diretoria, a presidência, o presidente da República, quem quer que seja, que ele vai levar muito isso a sério. Esse é um dado, gente, que me surpreendeu. De novo, na minha geração, o carisma fazia diferença, para essa moçada não. Então, essa era algo que eu não esperava encontrar e achei bem curioso. Significado, isso sim. Crie um senso de missão coletiva, use storytelling, metáforas, saia do corporativez, né?
E aí o que eu falo para o líder é, você não consegue inspirar ninguém, cara, se você não se inspirar primeiro. Qual que é a sua fonte de inspiração? Né? O que te inspira? Eu me lembro que eu trabalhei em várias organizações, mas as que eu mais gostei de trabalhar eram as que eu mais encontrava um significado, que eu me inspirava pelo propósito que essa organização tinha. E falando em propósito, essa moçada, gente, está sofrendo pela pressão que as organizações têm, né? Porque o que ele tem que ter? Uma boa formação, tem que ter as competências que a empresa está buscando, que o Joel Dutra é o grande mestre brasileiro do tema de competências. Tem que ter o fit cultural, né? Não basta eu ter a competência de venda, ser um super vendedor da Ambev se eu vou trabalhar na Natura, porque a competência o fit cultural não vai rolar, né? E são duas excelentes empresas para se trabalhar, duas empresas de sucesso, mas com culturas diferentes. Então tem que ter fit cultural. E a quarta, que é você se identificar com o propósito da organização. Agora, com 20 anos, gente, será que essa moçada sabe o propósito? Pode ser que alguns saibam. Eu não duvido que saibam, que alguns até empreendem e vão atrás. Mas muitos deles estão perdidos e agoniados porque eles não têm ainda a clareza do propósito. O que eu falo para essa moçada é, vai, experimenta, vê se você gosta do trabalho. O processo de encontrar o propósito é empírico. Eu encontrei o meu propósito aos 40 anos de idade. E não falo isso para desanimar, porque eu não sou regra. Não quer dizer que você precisa esperar 40 anos para encontrar o seu propósito. Meu propósito já estava gritando antes, mas eu dei vazão para ele aos 40. Ser professor, coach, consultor. Mas não quer dizer que eu fui infeliz até os 40 anos. Eu construí tudo para, aos 40 anos, poder fazer a minha virada de carreira. Agradeço o professor Joel Dutra e a professora Iris, que são os responsáveis pelo primeiro passinho que eu dei na minha vida como professor. Eu comecei a dar aula aqui na FIA em 2009 e foi a primeira instituição que me acolheu quando eu saí da CCR, da Ernst Young. E sou grato eternamente. Bom, e vou parar aqui, senão eu vou chorar, mas enfim, crie significado, né? Criar significado. Como é que a gente faz significado na prática? Aí me ocorreu um exemplo que eu queria compartilhar aqui com vocês, que é o seguinte. Provavelmente vocês já viram o filme Invictus. O começo do filme mostra Nelson Mandela, vivenciado magistralmente por Morgan Freeman, ao receber a equipe dele. Vamos dar uma olhada como é que ele recebe, como a equipe o recebe, como é que ele lida com a situação de uma equipe do antecessor dele, o do Leclerc, que era um líder branco, e toda a equipe falou, chegou a hora dele mandar a gente embora, né? Vamos ver o que acontece. Tudo bem. Obrigada. Boa tarde. Alô? Pois não, eu vou... Bom dia. Bom dia. Daqui a 1 hora, mais ou menos. Alô, boa tarde. E depois eu vou almoçar. Vai almoçar também? Lógico. Tá bom, a gente vai almoçar juntos. Tá bom. Tá marcado. Tá bom, vai lá. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia. Ah, Brenda, você fez o cabelo? Gostei. Obrigada, Madiba. Temos que discutir as indicações para o gabinete e os ministros. Só um momento, por favor. Sim, Madiba. Depois do camarada presidente. Obrigado, senhor. Gabinete do presidente, bom dia. Faremos isso, não se preocupe. Vamos cuidar de tudo. Brenda, Sim. por favor, reúna o pessoal para mim. Todos os que ainda estão aqui. O senhor diz agora? Todos eles? Sim, por favor. Sim, Madiba. Senhoras e senhores, venham comigo, por favor. O presidente deseja falar com vocês. Eu acho que pode ficar interessante uma foto na primeira página. Lá vem ele. Ele quer ter a satisfação de nos demitir. Eu quero que vocês fiquem aqui fora. Eu sei, mas Madiba... Eu não posso falar com ele cercado de homens armados. Goye Mori Almal. Bom dia. Como estão nesta manhã? Bem. Que bom ver vocês. Obrigado por virem em tão pouco tempo. Alguns de vocês devem me conhecer. Eu não pude deixar de notar as salas vazias
quando cheguei agora há pouco, além das caixas de papelão. É claro que, se quiserem partir, é o seu direito. E se vocês sentirem no coração que não podem trabalhar com o novo governo, então é melhor partirem, agora mesmo. Mas se estão indo embora porque têm medo de que seu idioma, a cor de sua pele ou sua lealdade ao meu antecessor os desqualifica para trabalharem conosco, eu vim aqui para dizer, para não sentirem medo. What is obey is obey. O passado ficou para trás. Nós olhamos para o futuro agora. Precisamos de vocês. Precisamos da sua ajuda. Se vocês quiserem ficar, estarão prestando ao seu país um grande serviço. Tudo o que eu peço é que façam o melhor trabalho que puderem. E de boa vontade, eu prometo fazer o mesmo. Se conseguirmos isso, nosso país será um belo exemplo para o mundo. O Dante, você está sem som. Opa, perdão. Conversa bastante inspiradora. Não é com a geração Y, mas eu quis trazer aqui um exemplo do que é criar propósito, o que é inspirar, o que é, puxa vida, né? Eu não estou apenas trabalhando aqui num gabinete, eu estou ajudando a transformar, estou sendo convidado para transformar a África do Sul, que de fato foi o que o Mandela começou a iniciar. Então, é um exemplo assim, para a gente ver na prática esse tipo de atitude. Então, juntando as 4 características, são essas daqui. Ajude eles a inovar, a pensar fora da caixa. Compartilhe suas crenças, seus valores. Mostre a sua autenticidade. Carisma não convence, mas propósito sim, traz significado, traz sentido para o que eles estão fazendo. Tudo isso vai ajudar, segundo as pesquisas que a gente tem, a aumentar o grau de comprometimento. E aí, voltando àquela pergunta inicial, espero ter conseguido responder aí para vocês que quem consegue mais comprometimento são os líderes que usam esses 4 comportamentos aqui de baixo. Os de cima, né, o carisma, o entusiasmo, ou metáforas, apelo emocional, não faz muita cócega para essa nova geração. Beleza? Agora, o que muda com a pandemia, com o mundo que não é mais VUCA, né, gente? Agora o mundo é BUNNY, Brittle, Anxious, Non-Linear, Incomprehensible. Nossa, tá enrolando a língua aqui para falar do nosso novo mundo. Essa moçada, nesse ambiente de forte isolamento social, pressão por resultado, medo de ser mandado embora, porque será que minha organização vai sobreviver? Eu converso com a moçada que está nas empresas e falam, puxa, eu fico preocupado que eu não sei se eu devia estar mandando currículo, será que a minha organização vai quebrar? E era uma organização que estava com um lucro tremendo, mas não adianta as lives do presidente falando que a organização está bem, ele precisa ouvir do chefe dele, precisa ouvir de alguém que ele confia um pouco mais, que é a liderança mais imediata. A comunicação institucional, ele ouve, estão falando aí, mas eu acho... Mas é verdade, chefe? Então, esse one-on-one com o líder é importante para trazer segurança psicológica. Mas o que acontece com o Maslow? A gente tem um rebaixamento das necessidades, né? As pessoas estão muito nas necessidades, segurança, de necessidades básicas mesmo, com um comprometimento muito preservar o emprego e não aquele comprometimento mais voltado para a autorrealização e para propósito. A gente precisa, então, como líder, trazer um pouco mais de segurança psicológica para essa moçada. Não é proteger, colocar na bolha, mas é ajudar essas pessoas a saírem da ansiedade. Eles não têm ainda a maturidade emocional que os mais velhos têm. E, para fechar, algumas dicas finais, né? Estamos numa época de burnout, que as pessoas estão indo uma milha a mais para sobreviver.
porque em casa sai de uma reunião, entra em outra, nem prevê o intervalo para banheiro. Falo até com executivos que não almoçam, tá uma loucura isso, né? Procura trazer segurança psicológica, procura marcar uma reunião na hora do almoço e falar, agora almoça aí que não é comigo a reunião, é você com a sua família, como fez o presidente da Natura recentemente. Cuidado com o bore-out. Com o bore-out ou brush-out em português. Né? Você está cansado, né? Você não aguenta mais, estamos com 1 ano aí de pandemia, isso não tem perspectiva de... Então, o líder tem que trazer para essa moçada ajudá-los a desenvolver a resiliência. Não é baixar as metas, é ajudá-los a ir além. E ajudá-los a lidar com as emoções, né? Com as habilidades que as pessoas mais, talvez de outras gerações, desenvolveram. Então, não é adiar as coisas, só vou resolver isso quando a pandemia passar. É trazer movimento, trazer energia. O líder, sim, você vai ter que gastar mais energia para liderar. E aí não é só a geração Y, as outras gerações também. E, finalmente, eu acredito que o líder do futuro é o líder que ele vai ter um estilo mais de colaboração do que de comando e controle, que era a fórmula que deu certo no século passado. É o líder que ele sabe delegar sem abandonar, que ele não precisa ter controle de tudo, e sim ser um facilitador do desempenho da equipe. E, por que não, desenvolver a atitude de gratidão, a atitude de agradecer, porque hoje a gente tem tanta notícia ruim para ficar triste, e os professores de Harvard falam, qual que é o segredo da felicidade, né? Um deles é você desenvolver essa atitude de agradecer pelo dia de hoje, agradecer a equipe. Eu até resolvi fazer isso e me senti muito bem. Nesse sábado eu levei flores, chocolates da Hershey, que é a minha cliente, e uma cartinha para o hospital mais perto da minha casa. Falei, isso aqui é para todos vocês que trabalham aí na saúde. Um pequeno mimo, porque vocês são os nossos heróis e a gente está tão preocupado em criticar o governo, um monte de coisa, que a gente não faz a nossa parte. Então, isso me fez me sentir bem. Eu acho que eu vou fazer isso toda semana. Gratidão, né? E eu quero expressar aqui a minha gratidão de novo por vocês estarem aqui com a gente nesse horário da noite, pelo professor Joel, e abro agora para perguntas. E antes eu quero só deixar aqui, bom, aqui tem um link, no meu LinkedIn você encontra o resumo que eu fiz, um artigo resumindo toda a minha pesquisa. Tem uma entrevista que eu dei para o Milton Jung em dezembro falando sobre essa pesquisa. E aqui estão os meus contatos do LinkedIn, WhatsApp, site, enfim. Agora sim, abro para as perguntas. Obrigado, gente. Nós que agradecemos, Dante. Que coisa linda. É uma delícia você trazer toda essa tua experiência associada também à pesquisa, né? Então, é muito interessante isso, né? Você tem a pesquisa, mas pela tua vivência, pela tua experiência, você dá vida, né, a todas essas informações, esses dados, né, e com uma leveza incrível, né? Então, nossa, uma experiência incrível te ouvir, né? Ouvir a sua fala, como você encadeia as ideias, né? E como você traz essas contribuições tão substantivas para a gente, né? Muito obrigado, Dante. Nossa, falando de agradecimento, muito obrigado. E eu queria pedir para a Sheila, se a Sheila pudesse, então, organizar as perguntas, né? E a gente já vai passando para o Dante. Por favor, Sheila. Sim, professor Joel, temos uma pergunta do Marcelo Goldstein. Grande Marcelo. Ele perguntou em que medida as áreas de recursos humanos têm apoiado líderes e milênios na construção de parcerias no ambiente de trabalho. Oi, você repete o comecinho que cortou, não entendi? Sim, em que medida a área de recursos humanos tem apoiado líderes e milênios na construção de parcerias no ambiente de trabalho? Uma ótima pergunta, né? É uma pressão para as áreas de recursos humanos também irem atrás desse conhecimento. As áreas de recursos humanos agora estão cada vez mais percebendo que para cuidar do employer branding, para cuidar da value proposition, né, que vai impactar na experiência das pessoas, eles precisam desenvolver cada vez mais as lideranças, porque é o líder,
A minha pesquisa foi com o líder imediato. Olha o tamanho do impacto que ele tem. Então, não adianta eu fazer uma campanha maravilhosa de employer branding, gastar uma fortuna com comunicação, se lá dentro eu não treinar o líder para ele desenvolver essas coisas, exatamente isso que eu estou falando aqui, que é necessário desenvolver. Marcelo, eu não sei se especificamente as organizações estão fazendo um trabalho de liderança específico para a geração Y. Até gostaria de ver mais casos assim. Mas, em geral, todas as organizações estão preocupadas em, sim, desenvolver trilhas e caminhos para o desenvolvimento das lideranças. Algumas delas até tenham trabalhado com isso. Bom, o Marcelo Couto perguntou como lidar com o dilema velocidade versus profundidade. Grande Marcelo Couto, olha que beleza. Obrigado pela participação, Marcelo. Obrigado, Marcelo. Puxa vida. O Marcelo está trazendo aqui na pergunta, se eu entendi bem, uma questão assim, puxa, essa moçada parece mais rasa, porque elas fazem muitas coisas ao mesmo tempo e não entram em profundidade em nada, né? De novo, não dá para rotular. O filho da Marta Castilho, que é uma amiga minha, que é da super geração Y, é um cara extremamente profundo, lê livros dessa grossura que eu não consigo ler, né? Então não dá para a gente rotular a moçada. Mas tem razão, tem um aspecto aí que, como tem uma avalanche de informação, eles já estão acostumados a multitarefar, estão acostumados na World Wide Web, é difícil pegar um novo hábito, né? Tudo tem que começar para eles encontrarem significado. Será que eles querem essa profundidade? Onde será que isso vai ajudar na vida deles? Porque se encontrarem esse significado, aí vai fazer mindfulness para acalmar a mente, acalmar a ansiedade. Mas, Marcelo, eu acho que é uma excelente pergunta. E eu devolvo para você a seguinte questão: como é que a gente pode fazer para essa moçada entender a importância de se aprofundar em alguns temas e não ficar só na superficialidade? A boa notícia é que eu estou vendo aí que, de uns anos para cá, os filósofos, né, o Pondé, o Mário Sérgio Cortella, tem os 4 mais famosos estão sendo ouvidos, estão sendo necessários. E essas pessoas sim provocam um grau de profundidade mais alto, mais elevado, né? Então, eu tenho a esperança de que a filosofia que está se tornando tão importante para a gente lidar com, criar um sentido nesse mundo, que essa moçada liga o YouTube do Cortella, liga o YouTube do Pondé e fala, puxa vida, eu quero ler Nietzsche, porque eu fiquei curioso para o que é esse negócio aí do niilismo, né? Essa é a minha esperança. Bom, o professor Sérgio Zacarias está com a gente e ele pergunta como os líderes podem dar feedback empático através do canal online, no caso do teletrabalho. Obrigado, Sérgio. Muito boa pergunta também, professor Sérgio. O feedback à distância, né? O ideal é fazer com um canal de vídeo aberto, né? A pior opção é você fazer ele por escrito, que pode ter interpretação, principalmente quando é um feedback de desenvolvimento, que a pessoa pode não entender o que você está dizendo. Então, a melhor coisa é olho no olho, vídeo aberto, em que pese que essa moçada não gosta muito de abrir a telinha, não. Mas no one-on-one, pelo amor de Deus, né? Tem que abrir o vídeo para aí você poder fazer as leituras de como está chegando a sua mensagem de feedback, se ela está sendo... está gerando exércitos e anticorpos lá do outro lado, ou se está sendo bem assimilada. A gente não sabe, né? Muitas dessas pessoas da geração Y podem ter essas inseguranças, fragilidades, podem interpretar como crítica uma coisa que você quer que gere desenvolvimento. Pode entrar na defensiva em vez de buscar um caminho de solução. E a melhor maneira da gente identificar isso é os não verbais, né? Tá olhando para a pessoa, perguntando como ela está se sentindo e não ser dono da verdade, também está aberto a ouvir o que essas pessoas têm para dizer. Bom, a professora Maria Lúcia Gadotti pergunta como o líder deve lidar com a ansiedade dessa geração e tentar evitar doenças mentais muito comuns atualmente. E Gadotti, obrigado. O Gadotti foi no ponto crucial da coisa, né?
A gente está nesse momento de que precisa ajudar essa moçada a lidar com as ansiedades e inseguranças dele. Estamos na era, gente, da depressão, e com a pandemia isso se potencializa. E essa moçada, hoje me perguntaram, fizeram uma pergunta filosófica, a moçadinha que eu conversei hoje de manhã, o que você acha da positividade? Como é que era o termo? Positividade tóxica. E aí eu vim entender que essa positividade tóxica era relacionada assim, você vai lá no Facebook e está todo mundo bem, todo mundo lindo, maravilhoso, sarado, beleza. E ele fala, puta merda, olha lá, só eu que estou aqui na merda, todo mundo maravilhoso. E começa a vir uma sensação de, puxa, estou sozinho no mundo, estou perdido. Eu falo para ele, gente, eu conheço várias pessoas que estão botando essas imagens, só que eu conheço por dentro, né? O cara acabou de separar, a mulher acabou também de separar, estão super triste, super mal, fica botando fotinho para fazer ciúme um para o outro, para ganhar like. Todo mundo querendo ganhar like como fonte de autoestima, pelo amor de Deus, né? Mas então é o líder reconhecer, ajudar essa moçada a criar perspectiva, criar casca, criar autoestima, olhar que a grama do vizinho não é mais verde, valorizar o que tem, né? E para lidar com a ansiedade, sugerir para essa moçada práticas de mindfulness. Não precisa ficar 2 horas meditando, 10 minutinhos, 5 minutinhos que seja. Eu, por exemplo, não consigo fazer sozinho, porque eu sou altamente disperso, mas eu ponho lá o YouTube, ponho o Spotify, tem lá alguém falando, guiando a meditação, já faz a gente se centrar mais, reduzir o grau de ansiedade. E não esquecer de atividade física, né? Que faz bastante diferença, um pouquinho de serotonina aí para a gente melhorar o humor, e eu falo por experiência própria. Espero ter respondido aí a pergunta. Muito bom. Sheila, temos mais perguntas? Sim, o Marcos e o Guilherme, eles têm uma pergunta parecida, eles gostariam de saber como é o líder da geração Y. Pois é, né? Tem vários líderes dessa geração que já estão chegando, estão sendo promovidos, né? E eles vão moldar as novas gerações de liderança. Eu não pesquisei especificamente o comportamento do líder da geração Y, né? Não vou poder responder baseado em pesquisa científica, mas pelo que eu converso com essa moçada, tem muito jovem da geração Y sendo promovido a líder ainda com pouco autoconhecimento, querendo ter uma tendência mais de centralizar, querendo que faça do jeito dele, pelas inseguranças deles. Então, tem sim um espaço para a gente treinar e ajudar essa moçada a aprender a lidar com as diferenças. Eu tenho a impressão que essas novas gerações têm uma certa dificuldade de assertividade na organização, de não saber como se aproximar, construir pontes. Ou você é da minha tribo igual a mim, ou então eu não consigo me relacionar com você. A gente precisa ajudar essas tribos pequenas a se juntarem. Se um da tribo sobe e não está politicamente orquestrado com os outros, aí você cria um estrago, né? Então, ajudar essa moçada a ver o que tem mais em comum e parecido, em vez de ficar fixado nas diferenças, nas cores de cabelo, nas coisas aí que talvez essa moçada mais jovem, não os de 30 e poucos anos, mas as mais jovens, os Y mais jovens tenham como característica. Mas vai ser um grande desafio. Eu tenho muita esperança de que as lideranças, sejam Y ou sejam de outras gerações, ao verem que eles vão perder os melhores talentos, se eles não mudarem o estilo de liderança para ser mais colaborativo e menos comando e controle, a organização vai perder. E isso fala alto para o acionista. Então, tem uma razão financeira para a organização investir em desenvolvimento de liderança para conseguir reter esses melhores talentos. Graças a Deus, né, o lado bom disso é que eles não estão tolerantes mais a maus tratos, a líderes mais tóxicos, como a minha geração, por exemplo, estava. Eu tive lideranças na minha história de vida que eu falo, putz, se eu exercesse esse mesmo estilo que tiveram comigo com a moçada de hoje, não vai rolar. E eu acho que eu estava errado de aceitar. E eles estão certos de não aceitar, porque é isso que vai mudar e vai moldar a minha esperança que molde os novos ambientes de trabalho aí do futuro.
Bom, o Fábio Ito gostaria de saber como o RH pode auxiliar a liderança a lidar com diferentes gerações presentes no ambiente de trabalho, já que essas gerações possuem prioridades e necessidades diferentes. Excelente pergunta, Fábio Ito. Pergunta também de $1 milhão. Alguns anos atrás, a Câmara Americana foi falar sobre as convivências multigeracionais, geração X, Y, Boomer. Eu falei, nossa, esse tema já está batido, não vai ninguém. Gente, a Câmara Americana teve que abrir várias salas para comportar as 300 pessoas interessadas no tema. Até hoje é um tema muito importante. Não tem uma bala de prata, mas o caminho é a compreensão das diferenças para que elas possam ser aceitas. Não é rotular, você é Y, não quer saber de trabalho, só quer saber de lazer. É compreender que essa é a visão de mundo dele, respeitar essa visão de mundo dele e também procurar ou capacitação ou mesmo mentoria. Por exemplo, a Sanofi, eu conheço o diretor de RH da Sanofi, o Pedro Pitelli, ele fala isso na mídia, eu posso falar aqui também, eles têm um processo de mentoria reversa. Várias empresas têm isso, né? O que é a mentoria reversa? Né? Tem a mentoria direta, que é o líder da alta gestão, classicamente sendo o mentor da nova geração, ajudando eles a fazer escolhas de carreira, etc., coisas que ele não falaria para o chefe, mas fala para o líder, enfim, para o mentor dele. E a mentoria reversa deixa eu, como líder sênior da organização, ser mentorado por você. Me diga como é que você vê o mundo, como é que você vê as nossas ações, como é que isso chega até você, como é que você... Então, se permitir aprender também com essa moçada, como é que ele lida com a tecnologia, onde ele busca fonte de informação, é uma outra... Né, é se abrir para isso, não querer impor o meu mundo a esse jovem, mas também estar aberto a entender como é que ele enxerga esse mundo. Então, uma das práticas que eu acho muito legais, além, claro, da capacitação, além, claro, de você oferecer conhecimento, é a mentoria reversa. Muito bom, estou gostando das perguntas aí, está me fazendo pensar, hein? Sim, a Fabiana Fevorini disse que gostou do seu comentário inicial sobre não rotular, e ela pergunta quais têm sido as maiores dificuldades dos líderes em relação às gerações mais jovens. Obrigado, Fabiana, pela pergunta. A dificuldade desses líderes é muitas vezes de criar essa conexão, né? E quando não cria essa conexão, ou não tem paciência com os comportamentos da geração Y, acaba desgastando a relação, tendo que desligar, mandar embora, é ruim para todo mundo, né? Eu fiz um coaching de um CEO de uma startup que sofria com essa nova geração, porque ele queria que todo mundo tivesse o mesmo nível de energia dele, dono da startup, que trabalhava feito um workaholic da minha geração, que a minha geração, gente, vamos falar, é workaholic pra caramba, né? Essa moçada não tá na mesma vibe. Mas não quer dizer que eles não são bons, não quer dizer que eles não querem ser produtivos, não quer dizer que eles não querem subir na vida. Mas é outra pegada. E se você taxar, pronto, vagabundo, não é igual a mim. Não, é uma outra maneira de pensar. Que bom que eles pensam assim, que bom que eles pensam que tem vida depois do trabalho, e não fica até as 10 horas da noite como eu ficava. Né? Não quer dizer que está errado, certo, eu não quero fazer juízo de valor aqui. Mas é assim, vamos entender que é uma nova maneira de ver o mundo, e se a gente não aceitar essa nova maneira de não aprender a lidar com isso, provavelmente a gente não vai ficar com os melhores talentos, né? Então, acho que é ter esse grau de abertura que muitas vezes os líderes, por uma incompreensão do modelo mental dessa moçada, colocam o carimbo lá e falam, tá vendo? Não é igual a mim, não é da mesma forma que eu, portanto, não serve. Não é a fórmula do sucesso. Muito bom. Bela pergunta e bela reflexão, viu, Dante? Obrigado. Mais perguntas, Sheila? Sim, a Leandra Cardoso gostaria de saber como aumentar o grau de comprometimento quando a organização é mais tradicional. Boa pergunta, né, Leandra? A Leandra está numa organização tradicional, não é tão inovadora, não valoriza tanto a inovação. E aí, como é que eu vou aumentar o comprometimento? Aquela portinha de fazer o diferente, talvez você precise fazer numa microescala, com coisas que
a organização maior não fique de olho em cima, né? Será que tem algo que você possa propor inovação, que você possa propor uma solução diferente, né? Que você possa estimular essa moçada a pensar diferente? Pode ser que tenha, que não. Qual que é o medo das organizações menos inovadoras? Puxa vida, né? O processo está funcionando, por que que eu tenho que mudar? Ou vai gastar recurso? Enfim, se você entender os medos organizacionais que impedem a inovação, de repente você pode endereçar e usar aquela componente da inovação também para motivar. Outro aspecto que gera comprometimento, que eu não falei para vocês, mas vou falar agora, só que gera um comprometimento com o líder, não com a organização. É você tratar cada um como um indivíduo particular, com suas necessidades, com seus sonhos, com seus desejos. Quando o líder trata nesse grau de particularidade, entende as necessidades de cada pessoa, por exemplo, nesse ambiente que a gente vive hoje de diversidade, né? Tem o Magalu aí contratando trainees negros, tem várias empresas contratando pessoas que nunca tinham contratado antes, né? Você conseguir entender que são necessidades diferentes, dá uma conexão muito forte com o líder e um alto grau de comprometimento. Só que não é um comprometimento com a organização. Se o líder sai, as pessoas vão acabar querendo ir atrás desse líder também, né? Mas isso também é uma das formas. E as outras formas, as outras duas que eu citei lá na pesquisa, essa sim não tem problema de você usar numa organização mais conservadora. Por exemplo, criar um senso de propósito. Agora, Leandra precisa se inspirar primeiro para inspirar os outros. Então, eu devolvo a pergunta para você. Qual é a sua fonte de inspiração que você pode contagiar os outros? Muito bom. Gente, a gente está com muitas perguntas, né? Que bom, isso é um bom sinal. Perguntas. Mas a gente está com o tempo também limitado e a gente quer respeitar o tempo de vocês. O mais possível, a gente vai procurar responder as perguntas que a gente não conseguiu responder aqui. Eu queria deixar as palavras finais para a Fabiane. Antes, agradecer muito a presença do Dante, essa generosidade do Dante de abrir o coração, a sua experiência para todos nós aqui. Um privilégio, né, estar aqui contigo, Dante. Então, Fabiane, por favor. Muito obrigado, gente. Prazer. Volta a palavra para nós aqui, para nos despedirmos. Foi ótimo. Estão vendo a minha tela? Sim. Só deixa eu... Vou compartilhar, então, a agenda do PROGEP. Se vocês quiserem estender essa conversa, estudar com esses grandes nomes, esses poderosos nomes do Recursos Humanos aqui no Brasil. Então, aqui está a nossa agenda. Para o primeiro semestre, agora no dia 1º de abril, começa a pós-graduação em Gestão Estratégica de Pessoas. Ela foi concebida para atender aqueles que lidam com o desafio de alinhar a atuação de recursos humanos com as estratégias de negócios das organizações. No dia 4 de maio, inicia Business Partner para Gestão Estratégica de RH. No dia 7 de maio, pós-graduação Liderança para Gestão de Pessoas e Negócios. E no dia 9 de agosto, o MBA de Recursos Humanos. E esse capacita e atualiza em nível avançado executivos e profissionais que tenham interesse em refletir profundamente sobre o tema. Os coordenadores do PROGEP, professores doutores André Fischer, Joel Dutra. Esse MBA de Recursos Humanos ele foi eleito 7 vezes consecutiva ao melhor MBA de Recursos Humanos do Brasil pela revista Você S.A. Então, está aqui já a carga horária. Se vocês quiserem, vocês podem acessar através do QR Code. E todos os cursos no formato presencial e EAD ao vivo. Depois a gente tem aqui para vocês acessarem também a pós-graduação estratégica em gestão de pessoas nos formatos EAD e presencial, 360 horas, e iniciando no dia 9 de agosto. Business Partner, 48 horas, curso de curta duração, iniciando no dia 4 de maio. Graduação e especialização em liderança e gestão de pessoas e negócios, iniciando no dia 7 de maio, são 360 horas,
também todos os cursos nos formatos presencial, EAD ao vivo. Para quem não conseguiu acessar pelo celular, pode entrar em contato com a Vilma Caseiro, vilmac@fia.com.br, que depois deles é o nome do projeto. A Sheila também, né, Sheila? Então, é isso, senhores. Esse webinar ele ficou gravado e você pode acessar lá no nosso site, lá no nosso canal no YouTube. Daqui a 2, 3 dias ele será editado para revisitar esse tema. Tem outros temas do RH Live Meetings, grandes webinars, que eles são bastante presentes aqui nos nossos encontros. No ano passado foi quase todas as quintas-feiras. A gente já estava fazendo o encontro de comadres. Aí você pode acessar lá, ou então nos encontre nas redes da FIA, no Instagram, acesse o nosso blog, no nosso site, sempre atualizado e inovador. E uma boa noite para todos. Até a próxima, professora. Muito obrigado. Dante, eu queria também dar um espaço para a sua despedida. Tá bom. Quero agradecer novamente você, Fabiane, Sheila, César, todo mundo aí que está fazendo tudo isso aqui acontecer, que eu sei que dá um trabalho de bastidor danado, né? E agradecer você que está aqui com a gente até essa hora, investindo no seu conhecimento, investindo aí em aprendizagem. Conecte-se comigo se quiser pelo LinkedIn, vai ser um prazer aí a gente continuar as conversas. Super obrigado. Nós que agradecemos, Dante, obrigado pela generosidade e também obrigado pela a Fabiane, Sheila e César, né, que fica aí oculto, pela força e, mais uma vez, obrigado, Dante, pela generosidade, por abrilhantar. Foi maravilhoso. Uma boa noite. Aí, César, Fabiane, obrigado. Boa noite, professor. Sheila. Obrigada, boa noite. Até a próxima. Valeu. Valeu.